Lázaro jazia à porta da casa do rico, mas o rico, ele não o via. Para onde o seu olhar estava direcionado? Aos céus para agradecer e bendizer a Deus as suas riquezas? Ou passaria por cima dos nomes dos amigos convidados para se certificar de que não faltou ninguém, se todos estavam? Ou talvez olhou em volta para ver quem o saudou, quem o aplaudiu, quem o estava felicitando. Não sabemos para onde aquele rico estava olhando, mas certamente não olhava para o Lázaro, aquele mendigo imundo deitado na porta de sua casa. Aquele rico, sem dúvida, teria ido à escola, conheceria as leis e os profetas, mas não aprendera a ver. Foi quando deixou esta vida e passou pelas portas da morte, que com a dor olhou, levantou os olhos e viu. Só que aí já era tarde. Saudações, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao canal do Padre Chinaka. Eu me chamo Chinaka Justin Mberi, o Padre dos Oblatos de São José. Trazemos neste dia, nesse domingo, ao seu redor, a reflexão dominical com os leigos, isto é, a nossa atividade semanal para envolver, ajudar e fortalecer ou informar os leigos no bom conhecimento da palavra de Deus, principalmente baseando-se na liturgia do domingo. Comigo, nesta vez, estão os nossos convidados, o Marco Ferrão e a Marlene Pérez. Sejam bem-vindos aqui no canal do Padre Chinaka. Olá, Chinaka. Olá, catequista Marlene. É um prazer estar aqui com vocês. Me sinto grato aí pelo convite novamente. Gosto muito de estar participando aqui sempre com vocês. E aproveito aqui mais uma vez para pedir aí para o pessoal que nos assiste compartilhar, comentar e curtir esse vídeo para que ele possa ganhar engajamento e a gente alcançar o máximo de pessoas possíveis, né, com essa palavra que vai ser refletida aqui hoje, para que alcance o máximo de irmãos e irmãs que estão aí precisando de um momento de oração, de uma instrução, não é, de uma palavra de conforto. Então a gente conta muito com vocês aí para isso daí, para a gente ir ganhando engajamento e crescendo cada vez mais. E não se esqueçam de se inscrever no canal do Padre Chinaka e ativar o sininho lá para ficar recebendo esses vídeos que a gente grava aqui para vocês. Eu agradeço ao convite, a oportunidade de poder participar dessa reflexão. Obrigada, Padre. Mais uma vez, bem-vindos. Agora, como de nosso costume, vamos iniciar com a oração breve, invocando o Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendeis neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Amém. Pai, Filho do Espírito Santo. A leitura que hoje nos é proposta apresenta mais uma etapa do caminho de Jerusalém. A história do rico e do pobre Lázaro. É um texto exclusivo do Evangelho de Lucas. Provavelmente é a parábola mais incompreendida contada por Jesus. Muitas pessoas pensam que Jesus está falando sobre a vida após a morte. Quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Mas não é isso. Ele não está dizendo nada sobre o céu e não está dizendo nada sobre o inferno. Outros pensam que é um julgamento sobre as riquezas em si mesmas, como se você tivesse riquezas, você não prestava, e se você fosse pobre, ok, tudo bem.
mas não há nada nessa parábola que diga algo sobre riquezas. Então, algumas pessoas dizem, bem, Jesus está escolhendo os pobres sobre os ricos, mas também não há nada na parábola que diga isso, mas todos nós projetamos outras coisas nessa parábola. No entanto, Jesus estava explicando essa parábola para um grande número de fariseus que amavam o dinheiro. Vejam, eles não tinham dinheiro, eles amavam o dinheiro. E claro, isso é muito importante, porque muitas vezes dizemos que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas isso é errado. É o amor ao dinheiro, a ganância, que é a raiz de todo o mal. E temos muitos exemplos excelentes disso nos últimos tempos. Em nosso próprio mundo, o amor ao dinheiro, ele pode destruir famílias e até nações inteiras. De qualquer forma, Jesus disse aos fariseus que amavam o dinheiro uma história sobre um homem rico que se vestia luxuosamente e se banqueteava todos os dias. Deitado à sua porta estava um pobre chamado Lázaro, coberto de feridas, que de bom grado teria comido até o fim dos restos que caíam da mesa do homem rico. Naquela época, eles não tinham guardanapos. Quando terminavam de comer, limpavam as mãos em um pão especial que era jogado debaixo da mesa, e os cães podiam comer esse pão. Essas são as famosas sobras da mesa do rico. Você percebe que Jesus não disse nada sobre o homem rico ser bom, mau ou indiferente. Ele não diz nada disso. Também não diz que Lázaro era um pobrezinho inocente ou um parasita que não fez nada para tentar sair da sua situação. Ele apenas disse que era um homem no portão, que era tão pobre que os cães vinham lamber suas feridas como seu único consolo. Então Jesus diz muito rapidamente, quando o pobre homem morreu, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abrão, não para Deus, mas ele foi levado pelos anjos para o seio de Abrão. Seria como dizer que, de uma forma bonita, ele voltou para o Pai, ao invés de dizer ele morreu. Morreu também o rico e foi sepultado. E do submundo, onde estava em tormento, levantou os olhos, viu ao longe Abrão e Lázaro ao seu lado. O submundo realmente é o mundo sem Deus, sem amor e vazio dos mortos. A principal característica do submundo é nunca mais amar. E ele estava lá em tormento. Levantou os olhos e viu de longe Abrão, Lázaro ao seu lado, e ele chamou: Pai Abrão, tem piedade de mim, mande Lázaro mergulhar a ponta de seu dedo na água e esfriar minha língua, pois estou sofrendo tormento nestas chamas. Aqui você percebe que, mesmo sofrendo no submundo, ele exige que Lázaro o sirva, porque ele é de fato um homem orgulhoso e um homem rico e é um membro valioso da comunidade. E ele ainda dá como certo que isso ainda lhe vale de alguma coisa. Abraão então responde para ele, né, meu filho, lembre-se de que você recebeu o que era bom durante sua vida, enquanto Lázaro recebeu o que era ruim. Mas agora ele está confortável aqui, enquanto você está aí atormentado. Ele está expressando não as escrituras hebraicas, ele está expressando que o mundo antigo do Egito e da Mesopotâmia sempre sentiu que se você passou por um grande mal nessa vida, vai melhorar na próxima. E todos eles tinham essas pequenas histórias que tinham algo a ver com isso. Na próxima frase ele diz, além disso, entre nós e você, há um grande abismo que se estabelece para impedir a passagem de quem quiser passar do nosso lado para o seu ou do seu para o nosso. Agora, pensando que ele está dizendo que você está sendo punido por ter riquezas, mas ele não está dizendo isso. Ou que Lázaro está sendo recompensado por ser bom. Porque ele também não está dizendo isso na parábola. E como você faz para alcançar o verdadeiro paraíso, que é elencado aqui? Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Como eu amo, você ama. Como eu me importo, você se importa.
Enquanto eu sofro e me sacrifico por outras pessoas, por irmãos e irmãs, você faz a mesma coisa e o seu céu chegará. No entanto, se você se empareda em sua casinha e ignora o homem carente no portão, que não tem absolutamente nada, passando por você todos os dias, bem, você poderia ser colocado no céu e nem o reconheceria, pois não vem da fome do seu coração em estar lá. É por isso que existe um abismo que nem mesmo Deus pode unir, porque o homem rico tem sido egoísta, incrivelmente egoísta. Minha vida, meu dinheiro, meu jeito, meu isso, meu aquilo. Ele viu o homem querendo restos de seu banquete e nem se incomodou com isso. Se lhe fosse dado o céu, ele não saberia o que significa. Ele estava onde se colocou. Longe de amar, longe de cuidar, longe de perdoar. Então, o que Jesus está tentando nos dizer é o seguinte: se você é como o homem rico da parábola, seu céu está aqui, na terra. Quando você morrer, não irá para o banquete do reino, pois seu paraíso já é aqui. O rico ficou surdo às interpelações da palavra de Deus, Moisés e os profetas. E foi isso que decidiu a sua sorte. Ele não quis escutar as interpelações da palavra e não se deixou transformar por ela. Se você está procurando o céu, deve aprender a amar. Você deve aprender a amar como Jesus ama. O primeiro passo para se chegar ao paraíso é conhecer sua necessidade de Deus e conhecer sua necessidade um do outro. Você precisa entender que a sua existência nesse mundo não se resume a ficar sentado colecionando dinheiro. Não é para ficar apenas lustrando um bom nome. Você está aqui para seguir aquele que nos ensina a ir para o Pai. Outro ponto importante na história é o ensinamento de Jesus de que não somos donos dos bens que Deus colocou nas nossas mãos, ainda que os tenhamos adquirido de forma legítima. Somos apenas administradores, encarregados de partilhar com os irmãos aquilo que pertence a todos. Esquecer isso é viver de forma egoísta e, por isso, estar destinado aos tormentos. E isso significa que o dinheiro que você tem é bom porque você pode usá-lo para ajudar os outros. O lugar certo para colocar seu dinheiro é colocar onde ele pode construir coisas boas. Nunca deve ser o amor ao dinheiro. Deve ser amor às pessoas. Então você pode gastar tudo o que tem e ganhar em favor das pessoas. Ao fazer isso, você entenderá a parábola e garantirá o seu lugar no reino ao mesmo tempo. O versículo final expressa perfeitamente a mensagem contida nesta segunda parte. Até mesmo os milagres mais espetaculares são inúteis quando o homem não acolheu no seu coração a palavra de Deus. Só a palavra de Deus pode fazer com que o homem corrija as opções erradas, saia de seu egoísmo, aprenda a amar e a partilhar. Portanto, a história que nos é proposta anuncia que o projeto de Deus passa por um reino de fraternidade, de amor e de partilha. Quem recusa esse projeto e escolhe viver fechado no seu próprio mundo de egoísmo e autossuficiência, como muitos ricos o fazem, não pode fazer parte desse mundo novo de fraternidade que Deus quer propor aos homens. Duas coisas que você deve lembrar é que as parábolas são complicadas. E são histórias que revelam verdades profundas, que são verdadeiras, não apenas para nós, mas para todos. E se você seguir essa história e trabalhar com ela e souber aonde está vindo e para onde está indo, você encontrará a sua verdade. Porque ninguém pode explicar a história, exceto você, em sua vida e em seu próprio coração. Mas no centro de toda a vida está a ternura. O início de toda a vida é a ternura. E a conclusão de toda a vida é o amor. Amor aqui e agora. E o amor para sempre. Muito obrigado, Marco. Deus abençoe. E, como resumo, né, da sua reflexão, é bom entender que a parábola, né, fala da necessidade de ter aquela sensibilidade para com os outros. E também
a necessidade de Deus na nossa vida para que possamos chegar no paraíso, como você acabou de falar. E essa parábola critica os ricos que não têm a sensibilidade com os pobres na vida. Então, se você é rico, como este homem rico, você já está vivendo o seu céu aqui na terra, né? E como o profeta Amós também vai criticar os ricos da época dele, que vão ficar festejando, né? Explorando os pobres, tomando leite, mel, tudo isso, a vida boa, só para fazer tudo isso, ignorando os pobres que eles estão explorando. Então, tudo isso é tão feio mesmo. Então, vamos aprender isso. Eu existo porque vocês existem. Eu não vivo por mim mesmo. Eu vivo junto com vocês. Então, tem que evitar essa vida de consumerismo, só pensar em mim, acumular as coisas só por mim. Isso é muito perigoso para a nossa salvação. Agora, vamos iniciar a nossa sessão de perguntas. E hoje temos 2 perguntas básicas. Aqui, o Marco. O homem pobre foi dado um nome, Lázaro, e o homem rico não foi dado nenhum nome, né? Jesus deve estar comunicando alguma coisa, né, através disso. E também, geralmente, quais lições Jesus quer nos ensinar nessa parábola, né, sobre a caridade, morte, vida e a vida após morte? Padre Chinaca, é bem interessante esse aspecto do nome, né, nessa parábola. A ideia é que desses 2 homens, o rico e o pobre, existe apenas um nome, né? O rico nunca é mencionado, não recebe um nome. É o pobre que possui um nome, Lázaro. E a palavra Lázaro significa aquele a quem Deus ajuda. Deus ajuda. Agora, por que isso se destacaria? Porque ter um nome é ser valioso. E o fato de Deus lhe dar um nome significa que você é realmente especial aos seus olhos. Olha que maravilha. Mesmo sendo esquecido por todos, Deus não o esquece. Quem não tem valor aos olhos dos homens é precioso aos do Senhor. Não deixa de ser impressionante que Jesus chame o pobre pelo nome, mas ignore o nome do rico. Esta é a única parábola em que Jesus dá um nome a um dos protagonistas. O rico é descrito com todo o aparato que o rodeava, vestes luxuosas, festas esplêndidas e cotidianas. Mas não tem nome. Ele é apenas o rico. Isso mostra que o dinheiro, enquanto passa a ser o centro da nossa vida, quando se apodera de nós, pode nos dominar e fazer com que percamos a própria identidade. E assim, quando o povo judeu batizou seus filhos, eles foram muito cuidadosos em dar-lhes nomes que mostrassem seu destino, sua conexão, seu lugar radical ou especial no mundo, porque foram tocados por Deus. Uma pessoa sem nome é uma pessoa sem visão, sem propósito, sem significado algum. No fundo, todos nós sabemos disso, porque mal podemos esperar para quando tivermos nossos filhos pequenos, possamos lhe dar um nome, porque isso significa que este é você, não é? Quanto à lição de Jesus nessa parábola, caridade, morte, vida pós-morte, né? Nós temos que a caridade é uma questão de justiça, ditada pela misericórdia, que alivia o coração e nos abre para a igualdade fraterna. Cada cristão individualmente, toda a comunidade dos que têm fé, podem experimentar a verdadeira liberdade por meio da partilha de bens, tanto materiais como espirituais, com aqueles que mais necessitam deles. É esse o estilo de vida cristão que dá um testemunho da verdadeira confiança no Pai e lança as bases sólidas para a civilização do amor proposta por Jesus Cristo. As sobras da mesa do rico não vão para o pobre, mas para o cachorro. Vem a morte, igual para os dois. A iniquidade terrena é invertida pela justiça divina. O quadro se inverte. Depois da morte, Lázaro é acolhido no seio de Abraão.
Isto é, Lázaro estava à sua direita, lugar de honra no banquete celeste, em conformidade com o imaginário judaico. Os eleitos se juntarão com os patriarcas e profetas. O rico, por sua vez, termina no inferno entre os tormentos. Trata-se de um alerta a todos nós, pois é durante a nossa peregrinação neste mundo que devemos corrigir os nossos atos, e não é possível fazê-lo após a morte. Enquanto estivermos neste mundo, devemos ouvir o Senhor que nos fala mediante a Sagrada Escritura e viver segundo a sua vontade. Portanto, esta parábola nos ensina que o nosso destino eterno está condicionado pela nossa atitude. Compete a nós seguir o caminho que Deus nos mostrou para alcançar a vida, e este caminho é o amor, entendido como serviço aos outros, na caridade de Cristo, como fizeram inúmeros santos. A falta de compromisso com o projeto de Deus nos conduz ao abismo profundo. É a separação total da felicidade plena. Muito bem, Marco. É bom, né, recordar que o nome Lázaro significa Deus ajuda, Deus defende. Então, é Deus que defende, que ajuda os pobres. Embora que você, homem rico, homem corrupto, que fica manipulando os pobres, que fica explorando tudo sobre eles, mas vai chegar um dia que Deus vai ajudar, Deus vai defender eles. Isso vai ser a vida depois dessa vida, a vida após vida e a vida futura. Deus certamente vai defender esses pobres e vai conceder a eles a vida eterna, né? É claro que essa parábola já comunicou a sua mensagem sobre a caridade, né? Não foi mencionado que o homem rico praticou a caridade. Ele ignorava o Lázaro, né? Não foi comunicado isso, mas o interessante foi que os dois morreram. Então, ou você é rico, ou você é pobre, ou você festeja todo dia, ou você veste com a camisa mais cara do mundo. Um dia você vai morrer junto com o pobre. E vocês vão ser sepultados juntos também, né? Quando abrimos lá os túmulos dos mortos, igual o jeito que fica todo rico, todo pobre, igual. Então, não existe uma diferença. Então, caridade, vida, a morte e a vida após-morte, agora que é essencial, onde gastaremos a nossa vida eterna. Isso seria agora uma questão para nós. Muito obrigado pela sua resposta. E agora, Marlene, eu tenho mais uma pergunta que você vai nos ajudar a esclarecer. Quais lições Jesus nos ensina sobre o acúmulo de riqueza, conhecido como consumerismo, e a falta de sensibilidade para com os necessitados ao nosso redor? Bom, na perspectiva de Lucas, a riqueza é sempre culpada, né? Os bens não pertencem a ninguém em particular, mas são os dons de Deus postos à disposição de todos os seus filhos, para ser partilhado e que assegure uma vida digna para todos. Quem não partilha os bens está defraudando o projeto de Deus. Quem usa os bens para ter uma vida luxuosa e sem cuidados, esquecendo-se das necessidades dos outros, está defraudando aqueles que vivem na miséria. O objetivo de Jesus é ensinar que não somos donos dos bens, mas apenas administradores, encarregados de partilhar com os irmãos aquilo que recebemos. Esquecer isto é viver de forma egoísta, e por isso estar destinados aos tormentos, né? Jesus também deseja mostrar que a Escritura apresenta o caminho seguro para que a gente aprenda a assumir a atitude correta em relação aos bens. O rico, ele ficou surdo com as interpretações para as interpretações da palavra de Deus. E isto é que decidiu a sua sorte. Ele não quis escutar as interpretações da
palavra e não se deixou transformar por ela. Quando nós estamos voltados ao consumismo, até mesmo, como disse Marcos, os milagres mais espetaculares são inúteis, porque quando a pessoa não acolhe no coração a palavra de Deus, não adianta milagres. Por isso o Evangelho apresenta uma proposta que podemos considerar demasiadamente radical. Será que não nos é permitido desfrutar daquilo que conquistamos honestamente? No entanto, convém recordar que cerca de 1/4 da humanidade tem nas mãos cerca de 80% dos recursos disponíveis do planeta. Como se posicionar face a esta proposta do Evangelho diante disto? Vejo os bens que Deus me concedeu como os meus, só meus, muito meus, ou como dons que Deus depositou nas minhas mãos para eu administrar e partilhar. É importante ter atenção que ainda que não sejamos ricos materialmente, por vezes podemos ter um coração rico. Convém não esquecer que é a palavra de Deus que nos questiona continuamente e que nos permite a mudança de um coração egoísta para um coração capaz de amar e de partilhar. O amor ao dinheiro cega e desfigura as pessoas. A função social da riqueza é possibilitar o bem-estar a toda a sociedade. Então, que nós peçamos força a Deus para que não nos deixe escandalizarmos com a proposta do Evangelho. Porque é fácil rejeitar a proposta, fazer de conta que não é para mim, mas para os outros. Então, oremos para que tenhamos a capacidade de ter um coração aberto aos outros para partilhar aquilo que nós conquistamos. Muito obrigado pela sua reflexão. Realmente você explicou direitinho, né? Esclarecendo a pergunta. Ninguém é dono das riquezas, ninguém é o dono. Todos receberam já os bens, né? Como dom que vem de Deus. Então, devemos partilhar, devemos lembrar que existem as outras pessoas. Não é que entramos no mundo com alguns bens materiais ou com algumas riquezas, né? Mas todo mundo entrou no mundo, né? Individualmente, sozinho, e assim voltaremos para o Pai individualmente e sem nada, como entramos no mundo. Então, aquela sensibilidade tem que existir, né? Para com os necessitados, vamos ter essa sensibilidade e também vamos aprender. Depois da sensibilidade, vamos aprender também a partilhar. O São Basílio, que vai dizer na sua homilia, essa homilia é mais citada, que aquele pão que damos para os pobres, aquela blusa que guardamos mesmo no nosso, na nossa guarda-roupa, não realmente pertence a nós. Aquela blusa que guardamos faz algum tempinho, pertence àquela pessoa na rua, que não tem roupa. Também aquele sapato que está no nosso armário, que faz tempo que nunca usamos, não mais pertence a nós, mas pertence àquela pessoa na rua sem sapatos. Que Deus nos ajude para que possamos praticar diariamente esses valores do Evangelho. Então, irmãos e irmãs, muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado pela sua atenção e escutando a reflexão dominical com os leigos. Esse é o nosso trabalho. Nesse mês da Bíblia, estamos aqui liberando para vocês as nossas reflexões, conhecendo o livro de Josué, capítulo por capítulo. E já fiz esse convite, já tenho também alguns da nossa equipe, fazendo as reflexões individuais. Assim, estamos convidando vocês a vir aqui no nosso canal, aprender, conhecer melhor esse livro de Josué para seu
para o seu bem espiritual, para que você não perca nesse mês da Bíblia. Muito obrigado mais uma vez a Marlene e Marco por essa semana que vocês nos ajudaram, né, explicando aqui, né, no canal do Padre Tinaca, a reflexão dominical com os leigos. Bom, como vimos, a parábola contada por Jesus nesse evangelho é uma crítica à sociedade classista, onde o rico vive na abundância e no luxo, enquanto o pobre morre na miséria. O problema aqui não é o fato de você ter o dinheiro, é o isolamento e afastamento em que o rico vive, mantendo um abismo de separação que o pobre não consegue transpor. Para quebrar esse isolamento, o rico precisa se converter, né? Nada o levará a essa conversão se ele não for capaz de abrir o coração para a palavra de Deus, o que o leva a voltar-se para o pobre, ou seja, ajudar os irmãos em necessidade. Assim, mais do que explicação da vida no além, a parábola é a exigência de profunda transformação social para criar uma sociedade onde haja partilha de bens entre todos, uma sociedade fraterna. Jesus Cristo pregava fraternidade. A dureza, isolamento, incredulidade são as consequências de se viver apenas para o dinheiro. Podemos verificar esse diagnóstico ao nosso redor, todos os dias. E provavelmente também em nós mesmos. Porque a pessoa só tem um coração. E se ela se afeiçoa ao dinheiro, ela fecha-se para os seus irmãos. Deus não exige que os ricos se desfaçam de todos os bens, mas que eles sejam generosos com seus bens e possam servir também aos mais necessitados. Deus não faz opção pelos ricos ou pelos pobres. Não, não é isso. Não é a pobreza pela pobreza, mas a pobreza pela grandeza de generosidade, perdão e amor. Eu sempre falo nesses vídeos aqui junto com o Padre Tinaca, quando Jesus fala sobre os ricos, né? Jesus ele não está interessado em dinheiro. Ele não está interessado em ricos, como também não está interessado em pobres. Ele não está interessado em saber se você é bem-sucedido ou se você é um fracassado. Este não é o interesse de Jesus. Seu interesse são as coisas que são de Deus. E as coisas que são de Deus são você. Deus está interessado em você. Então, alimente-se com essa espiritualidade, com a palavra de Deus, ajude os seus irmãos, os mais necessitados, faça utilizar o seu dinheiro de uma forma benéfica, ponha o seu dinheiro para trabalhar para os outros, para os irmãos, e não você a ter que trabalhar para o dinheiro. É isso que Jesus sempre fala quando ele fala do rico. O rico não é aquele que tem muito bem. Os ricos são aqueles que amam o dinheiro, que querem apenas isso e lutam apenas por isso. E é aí, como o Padre Tinaca diz, a própria Marlene disse, nós falamos aqui, se você for dessa forma, um rico dessa forma, seu céu é aqui. Você só tem isso aqui. E quando isso terminar e o dia chegar, você tem nas prestações de contas, como dissemos nos evangelhos anteriores, como é que vai ser? Não é? Fica aí como reflexão, então, também isso para vocês aí. E agradeço mais uma vez, Padre Tinaca, pelo convite. É o que, resumindo tudo, né? Nós temos que deixar de ser egoístas, né? Não só na questão de dinheiro, mas o nosso coração, né? Nós temos que ter um coração, não um coração rico de egoísmo, mas um coração rico de misericórdia, né? Muito obrigada, Padre, pelo convite. Estamos à disposição quando for necessário. Muito obrigada. Muito obrigado também, Marlene. Marlene é a catequista aqui da nossa paróquia, a coordenadora, a paróquia Nossa Senhora de Loreto, e obrigado pela sua presença. E esqueci de falar, né, um dos aspectos que você destacou, ainda é possível ser um pobre, né, com o coração do rico, né? Então, não vamos tratar essa parábola como só as pessoas que têm dinheiro. Posso ser um pobre, carente, mas mesmo que o pequeno que eu penso ter, eu não consigo partilhar. Eu tenho um coração do rico, tenho um coração que é tão duro para partilhar. Esse é o problema para mim. Obrigado por essa
por essa reflexão, por esse ponto de reflexão. É muito bom, né? É muito bom pensar nesse aspecto também. Então, não só simplesmente para os ricos, também deve ter um coração cheio de caridade. A caridade é o principal mesmo. Obrigado por ter vindo no nosso canal. A sua presença enriquece nessa semana a nossa reflexão. Que Deus abençoe vocês. Queridos irmãos e irmãs, para aproveitar os nossos vídeos da reflexão sobre o livro de Josué, capítulo por capítulo, basta clicar aqui agora, abaixo, para seguir os nossos vídeos. E já pode se inscrever no nosso canal e tocar o botão das notificações para ser o primeiro e assistir os nossos vídeos. Assim não precisamos mandar para vocês o link. É só se inscrever no canal e tocar o botão das notificações e você vai vendo a cada publicação, cada vídeo que postamos no nosso canal. Que Deus abençoe vocês. O Senhor esteja convosco. Ele Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.